Olá pessoal, eu sou a professora Luciane e essa é a aula de operações unitárias por estágios. Na última aula nós paramos estudando a transferência de massa em um único componente, em absorção e em esgotamento, tá? E o que nós vimos é que, neste caso, nós temos apenas o soluto se transferindo entre as fases e, portanto, nós vamos ter vazões em cada fase dos outros componentes que não se modificam. Portanto, a gente vai chamar esses componentes aí de inertes. Então, a gente vai ter um inerte na fase N e vamos ter um inerte na fase V. Tá? E aí, aqui, por exemplo, na absorção, né, nós temos a corrente de alimentação que contém o soluto, que vai ser transferido para a fase líquida. Então, como só o soluto se transfere, o carreador, que é aquele que está ali entrando junto com o soluto, a vazão dele, que é o V', não se modifica ao longo da coluna. Então, V' que entra, né? A vazão do carreador, V' é a mesma que sai. O mesmo para o agente de transferência de massa, cuja vazão é L', mesma vazão que entra igual a vazão que sai. Acontece o mesmo para o esgotamento. Então, a gente vai estar sempre usando L' e V' para denotar aqueles componentes que não se transferem. E, portanto, nós fizemos uma troca de variáveis. Então, nas vazões, agora a gente está usando L' e V', e nas composições, nós estamos usando agora as razões, representadas pela letra maiúscula. Então, o X, vamos só ver aqui uma coisa. O x, agora que é a razão, vai ser igual a x, que é a fração, sobre 1 menos x. Então, o x é a fração de quem? De soluto. E 1 menos x é a fração de tudo que não é o soluto, portanto, do inerte. Tá? Então, 1 menos x vai ser do inerte. O mesmo vai acontecer para o y, que vai ser o y fração sobre 1 menos y. Tá? Bom, e quando isto ocorre, tá? Quando a gente pode, né, fazer essa aproximação que apenas um componente se transfere, nós vemos que a nossa linha de operação agora vai ter o coeficiente angular, que é o L' sobre V', constante. Portanto, isso aqui é uma reta. Tá? Outra característica é que, para valores de x e y pequenos, nós temos o valor da razão se aproximando do valor da fração. E nesse caso, nós podemos, né, utilizar a mesma equação, só que em vez de usar as razões, a gente usa as frações. Tá? Muito bem. Ok. Um segundo caso particular é quando nós temos baixas concentrações de soluto, isso é, frações molares lá naquela faixa abaixo de 10 ou em torno de 5. E isso faz com que, como a quantidade de soluto é pequena e, teoricamente, pouco do agente de transferência de massa se transfere, né, para outra fase, e o carreador, pouco carreador se transfere para a fase do agente de transferência de massa, nós venhamos a ter aproximadamente constantes as vazões ao longo da coluna, porque o que se transfere é uma quantidade muito pequena, tá? Então, isso aqui é uma aproximação, certo? E se isto for verdade, se nós pudermos fazer essa aproximação, de novo, nós vamos ter o coeficiente angular, que é a inclinação dessa reta,
como um valor aproximadamente constante, né? Ou que varia muito pouco entre o topo e o fundo, tá? E, de novo, a nossa linha de operação vai ser uma reta. Então, nesses dois casos, nós temos a linha de operação como uma reta. E, portanto, nós podemos agora fazer a representação gráfica desse sistema. Então, aqui nós temos um diagrama de equilíbrio. Essa curva aqui é a curva que me diz como o soluto se distribui entre as fases. E lembrem, nós estamos fazendo projeto, portanto, as entradas e saídas, elas são conhecidas. E eu consigo representar esses pares aqui no diagrama. Então, por exemplo, aqui nós estamos fazendo para absorção, mas é a mesma coisa para esgotamento, tá? Eu tenho no topo da coluna, na corrente X, a composição, a fração x0, que está aqui, e do lado da corrente V, nós temos y1, que na verdade não está aqui, mas nós vamos colocar. Então, aqui é y1. Então, esse pontinho aqui de baixo, ele está representando o topo. Tá? E temos também um outro par de composições conhecidas que está no fundo. Então, eu tenho xn na saída, né, da corrente líquida e yn mais 1 na entrada da alimentação. Então, aqui nós temos a representação do par xn, y1 é esse ponto aqui em cima. Então, isso aqui representa o fundo, certo? Bom, eu sei que essa linha de operação, nesses dois casos particulares, é uma reta. Então, ligo os pontos, eu tenho aqui a reta que me diz como as composições das correntes que se cruzam, né, se correlacionam pelo balanço de massa. Lembra? Esse é o significado da linha de operação. E aí, o que nós podemos fazer, né? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Nós temos essa primeira corrente aqui, x0. Ela está cruzando com quem? Com y1. E isso é esse ponto aqui. Então, se nós formos olhar aqui para o primeiro estágio, eu posso representar a outra corrente, ó, y1 e v1 é a corrente que deixa o estágio 1, mas eu tenho uma outra corrente que está aqui, ó, que vai ter vazão L1, composição X1, certo? Então, Y1 e X1 são composições de correntes que deixam o estágio 1, portanto, elas estão em equilíbrio entre si. Eu já conheço Y1, ó, Y1 está aqui, eu já conheço. Aonde que eu vou encontrar X1? Na curva que representa o equilíbrio. Então, o x1, ó, ele está aqui, sobre a curva de equilíbrio, certo? Agora, eu sei que no estágio 1 também está chegando uma outra corrente, que tem composição y2. E qual é a equação que correlaciona as correntes que se cruzam no estágio? É a linha de operação. Então, para J igual a 1, vejam que aqui eu vou ter x1 e aqui eu vou ter y2. E é isso que eu tenho. Ó, eu tenho x1 aqui. Se eu for na reta, eu vou encontrar quem? y2, que é este ponto aqui. Ok, tenho y2. Já cheguei na minha especificação para a corrente de saída, que é xn. Xn está aqui, ó, representado no diagrama. Já cheguei? Não cheguei. Então, nós temos que continuar. Beleza. Então, agora eu estou no estágio 2. Tá? Então, eu tenho y2 e tenho uma outra corrente que sai do estágio 2, que é com composição x2, que eu vou encontrar sobre a curva de equilíbrio. Está aqui, y2, x2. E eu vou fazendo esse procedimento, né? Até chegar
ou ultrapassar o valor de Xn, que é a composição do líquido lá na corrente de saída. Tá? Então, a gente pode ir indo aqui assim, ó, x2. Então, agora eu estou no estágio 2. x2 vai cruzar com quem? Com... Opa! y3. E aonde que eu vou encontrar y3? Vou encontrar aqui, ó, na linha de operação. Então, eu tenho um ponto aqui, que é x2, e eu encontro y3. Tá? Ótimo. Aí agora eu vou ter o quê? Vou ter o terceiro estágio. Já tem y3, vou encontrar quem? Vou encontrar x3. Aonde? Na curva de equilíbrio. Aqui, ó. Aqui na curva de equilíbrio. Então, nesse ponto aqui, nós temos x3. Eu estou quase lá, ó, porque o xn está aqui do lado, tá? Bom, aí vejam o seguinte, né? Agora, o que eu vou fazer? Quem está chegando aqui no estágio 3 vindo de baixo é a corrente que tem composição y4. E onde que eu encontro y4? Aqui em cima, na reta de operação. Está aqui, ó, esse ponto aqui é x3, y4. Ótimo. Só que agora vejam o seguinte. Se eu for desse ponto aqui, né, até a curva de equilíbrio, quem que eu vou encontrar aqui na curva de equilíbrio? Eu vou encontrar x4, nesse ponto aqui, ó, certo? y4, x4. Só que vejam que x4, né, lá na curva de equilíbrio, ele é maior do que xn. O que é xn? Xn é a especificação. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que eu não preciso de 4 estágios completos para atingir a especificação. Eu preciso de uma fração do quarto estágio, tá? Então, contando o número de estágios, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 1, 2, 3. Então, nós temos 3 estágios ideais completos, mais uma fração do quarto estágio. E como que eu calculo esse quarto estágio? É justamente fazendo essa razão aqui. Na verdade, o que eu preciso para chegar em xn é só esse trechinho aqui A, tá? Digamos, é só xn menos x3, ou vocês podem pegar graficamente medindo esse tamanho desse segmento de reta. Dividido por B. O que é B? B é o total que eu tenho, né, de mudança de composição entre x3 e x4. Tá? Professora, mas aí eu vou ter um valor que não é exato? Não tem problema, porque lembrem que aqui a gente está falando de estágios ideais. E na prática, nós vamos ter estágios reais. Então, esse valor na prática, depois, ele vai ter que ser convertido, tá? Para estágios reais. Então, não tem problema ser uma fração. Tá bom?